Olá, Daniel, boa tarde para ti, boa tarde a todos que acompanham o NT Sul de hoje. Então, tô aqui sorrindo porque tô de frente para uma dentista, mas tá debaixo da máscara, né, por questão de segurança. Dentista Catarine Grisa, ela que atua há 13 anos aqui em Cachoeira do Sul, hoje nos recebendo para levar todos esses esclarecimentos aí para nossa audiência. Uma boa tarde, obrigada por nos receber aqui. Uma boa tarde, muito obrigada também, obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar podendo levar informação sobre a saúde bucal para todo mundo, né? Então, espero poder colaborar hoje e levar informação útil, né? Verdade, para todo mundo, né? De acesso fácil. Sim. Afinal de contas, a grande curiosidade de início é como escovar o dente de maneira correta e com que tipo de escova, né? Bom, essa pergunta pode parecer que é uma pergunta básica, né? Eu sempre digo, às vezes a gente acha que escovar os dentes é fácil, né, Gabi? E na verdade, não é. Por quê? A escovação, normalmente, a maioria das pessoas faz uma escovação muito rápida e de forma ineficiente. Primeiro erro, normalmente, é o tipo de escova. As pessoas acham que quanto mais dura, quanto mais firme a escova, vai escovar melhor. E não é isso. O segredo não é força e nem ser uma escova de cerdas duras. O segredo é a forma que é feita a escovação. Então, assim, primeira coisa, escova macia ou ultra macia. Eu sempre digo para os pacientes, esqueçam a média e a dura. Média e dura é para paciente que usa prótese, dentadura, aí até pode. Mas para quem tem dentes naturais, macia ou ultra macia. Esse é o primeiro ponto. Segundo, creme dental. Eu gosto do creme dental tradicional, o branquinho, aquele. Quando começa a inventar creme dental com partículas, com não sei o que, não precisa. Então, o creme dental branquinho, tradicional, ele é... O que cabe no bolso. Que cabe no bolso, ele é eficiente e vai funcionar. Ele tem flúor, né? Tem que cuidar muito da quantidade de flúor que tem nas pastas. A gente sempre tem que olhar atrás se tem uma medida que tem 1.100 atrás ali no rótulo. Se tem menos que 1.100, normalmente não é uma quantidade boa, né? E a questão que também o pessoal tem muito assim é do fio dental, que o pessoal não tem muito hábito do fio dental. Em todas as escovações do dia. Isso é o ideal, né? Mas assim... A gente sabe que... eu sempre gosto, até sempre quando eu faço alguma palestra ou alguma conversa, assim, um bate-papo, eu sempre gosto de dizer que antes de eu ser mãe, eu sabia todas as teorias do que era o certo, o que era o perfeito. Depois que a gente é mãe, a gente começa a ver o que é real e o que seria o ideal. Então, assim, o real, se o paciente puder fazer uma vez por dia, de noite, passar o fio dental pelo menos uma vez por dia, já é o suficiente, tá? Para remoção de bactérias, de resíduos alimentares que pode vir a bactéria, uma vez por dia é suficiente. Uma vez por dia. Por dia. Não uma vez por semana. Nem uma vez por mês. Mas, assim, é algo que realmente demanda um tempo maior. Tem que passar da forma correta, né? Às vezes as pessoas passam só reto, assim. Não é. A gente tem que passar a fazer o fio entrar bem dentro da gengiva, do outro lado também. Por isso que a ida ao dentista para uma limpeza, para poder pegar essa orientação da forma correta, ela é muito importante. E junto com isso, um outro detalhe que a gente precisa cuidar muito é a força na escovação, né? Algumas pessoas têm o hábito de segurar o cabo da escova muito e aí acaba que tu faz uma força muito maior. Então eu sempre digo, tentar segurar de uma forma mais delicada. Alguns pacientes fazem tanta força que a gente até corta o cabo da escova, porque daí eu corto o cabo e acaba ficando uma pontinha menor, não tem tanto apoio, aí vai ficar uma escovação mais delicada, né, e mais correta. Escovação do dente e da língua. Escovação do dente, da gengiva. É importante pegar na gengiva também, né? Porque às vezes o paciente escova só o dente e a gente sempre faz que tem que pegar a gengiva também, para como se tu quisesse remover resíduos alimentares que estão dentro da gengiva. Então, gengiva também. E a língua é uma questão também que se fala muito. Escova a língua ou não escova a língua. Eu, particularmente, eu digo para o paciente que vale a pena, porém, a gente percebe que com a escova de dente, se tu escova a língua, nada mais, na verdade, tu espalha o que tá ali. Então, existe um instrumentozinho que é para limpar a língua mesmo, ele fica uma voltinha assim e tu vai puxando, ele é mais eficiente do que simplesmente tu passar a escova, porque a escova acaba que tu só dá mais uma espalhada ali. Mas assim, essa questão da língua, eu indico que escove, né? Mas tem pacientes que não se sentem confortável em escovar e outros se sentem. Mas escovando o dente já tá ótimo. Entendido, de bom tamanho. Dúvida geral. Agora, inclusive, está circulando um vídeo de que as pessoas, ao acordar de manhã cedinho ali, deveriam aguardar 30 minutos
para fazer a primeira escovação por conta de ácidos que ficam na boca e que daqui a pouco seria prejudicial isso. Mito ou verdade? Na verdade, vamos supor que tem um pouco de verdade, mas também é uma coisa que surgiu agora. É uma questão de que até todos esses anos nunca teve essa preocupação e a gente não viu pessoas perderem os dentes porque escovaram logo depois que acordaram ou escovaram logo depois que almoçaram, né, fizeram uma refeição. Então, assim, qual é o pensamento sobre isso? Quando a gente dorme, reduz, né, o nosso fluxo salivar, então acaba que pode ficar realmente mais, o nosso pH pode ficar um pouco mais ácido da saliva, né, e aí o que acontece? Esses ácidos que ficam ali, ou quando a gente come um alimento, quando a gente escovar, poderia ter um efeito um pouco abrasivo, né? Então, tipo, fazer um pouco de desgaste no esmalte dentário, que tem um pouco de relação com também, por exemplo, as pastas de dentes, cremes dentais clareadores. Eles têm um pouco de partículas ali para fazer um efeito abrasivo. Então, assim, existe um fundamento? Existe, mas assim, na rotina da gente, a gente não consegue cuidar o tempo para fazer a escovação. O relógio não conta, dente não conta tempo no relógio, ele não sabe se tu ficou 20 ou se tu ficou 30 minutos. Então, assim, o importante é escovar os dentes. Então, assim, poxa, eu teria que esperar um tempo para escovar, mas eu tenho que sair agora. Escova! Então, assim, é algo que está se criando, assim como muda muito informações sobre clareamento. Pode tomar chimarrão e café preto durante o clareamento? Pode, não pode. Tem linhas de estudo que mostram que não tem problema. Tem outras outros profissionais que continuam adotando a linha do evitar. Então, é uma questão ainda muito discutível. Outra dúvida de telespectador agora é a questão de ter tido Covid e aí a dica, a orientação agora tem sido trocar imediatamente as escovas. Na verdade, o ideal também, toda vez que tiver algum tipo de infecção, tá? Por exemplo, o paciente teve uma infecção, uma amidalite, uma infecção na garganta, alguma coisa assim, o ideal é trocar a escova. Por quê? Porque pode ficar alojado as bactérias na escova dentária e, digamos, recontaminaria o paciente, vamos supor. Então, a orientação é essa sim, principalmente também em relação à Covid, né? A questão também de cuidado de compartilhar escovas de dente também, Jamais. né? Jamais. Então, assim, é nesse sentido de prevenir que tu possa ter ficado com bactérias, com contaminação, com vírus, alguma coisa ali, e cause de novo uma nova contaminação. Qual é que é o erro mais comum que chega aqui no consultório? O erro mais comum que chega é o tipo de escova, né? A questão do tipo de escova e a forma de passar o fio dental. O pessoal a maioria dos pacientes não tem o conhecimento, ou não foram no dentista, ou, sei lá, infelizmente ainda não receberam a informação da forma correta de passar o fio dental, né? E uma outra coisa que acontece muito, que eu acho que vale o destaque para quem está assistindo, poder se atentar a isso, o maior erro é que as pessoas, quando tem escova, sangra, para de escovar, porque acha que se machucou. Então, assim, escovou, saiu sangue, raramente a gente se machuca escovando, a não ser quando, vamos supor, tu sente que a escova escapou, foi passar o fio foi forte demais. Se não, é porque existe uma inflamação na gengiva, uma gengivite, e isso precisa ser tratado e precisa procurar um profissional. Porque se tu para de escovar ou tu escova menos ali para não sangrar mais, essa inflamação vai aumentando cada vez mais. Então, além da escova errada e do uso inadequado do fio dental, eu te diria que o que eu escuto mais no consultório é isso. Minha gengiva tá fraca, minha gengiva tá sensível, tá sangrando, eu parei de escovar ali porque tava machucando. É o maior erro que tem. Você falou da questão da escova durinha e geralmente é ela que causa a famosa retração gengival. Porque muita força, ela já agride. Sim, é a associação da escova dura com a força, né? Então, a gente consegue justamente no consultório perceber o paciente que está fazendo isso. Normalmente, ele tem retração na região mais posterior, que é onde a gente consegue fazer mais força, e normalmente mais de um lado do que de outro, né? Porque é onde consegue fazer mais força de um lado do que do outro. E aí, tu vai dar uma investigada, pede para ele trazer a escova que ele está usando em casa e coisa assim, e a gente já verifica que
Mas assim, ó, pode ter outras causas de retração, tá? Essa é a primeira causa que a gente desconfia, suspeita e investiga. Mas existem outros motivos que levam também para retração, para a gengiva baixar. Isso tudo que a gente falou agora foi da questão da limpeza e higienização em casa. E aqui, a vinda ao consultório precisa ser com que frequência para limpeza também? Porque tem aquela que não é possível a gente mesmo fazer. Sim, a gente costuma dizer que não existe um prazo para todos os pacientes. Tem pacientes que podem vir uma vez por ano para fazer essa revisão e essa limpeza. O limite de tempo seria uma vez por ano, isso a gente pode dizer. Mais que uma vez por ano já corre o risco de ter um pouco mais de inflamação, uma doença cárie, uma cárie acontecendo e já vê quando ela já está muito avançada. Então, o limite de tempo seria uma vez por ano. Porém, alguns pacientes, devido a uma dificuldade de escovação, devido a alguns, por exemplo, paciente diabético, paciente fumante, gestantes, precisam ter um acompanhamento em menor tempo, tá? Porque uma gestante, por exemplo, ela tem uma alteração hormonal e aí pode ter uma gengivite que chama de gengivite gravídica. Então, tem que ter um acompanhamento em menos tempo. O fumante, o diabético também tem alterações. Então, a gente costuma organizar. Para tal paciente, uma vez por ano é suficiente. Para o outro, precisa a cada 6 meses. Tem paciente que tem que vir a cada 3 meses. Então, a partir de uma consulta com o dentista, se estabelece para cada paciente o período que é ideal de retorno para o seu caso. Entendido. Na verdade, esclarecido, acho que o pessoal de casa ficou atento o tempo todo com muitas dúvidas que foram tiradas aqui. Agradeço ter nos recebido aqui, muito, muito obrigada. E quem está assistindo, precisa vir aqui te fazer uma visita, onde que te encontra? O meu consultório é no Centro Clínico, no 2º andar, sala 202, na Clínica Santé. E eu espero quem quiser vir aqui para conversar, para tirar todas as dúvidas e para sair com um sorriso saudável, estou esperando. Tá bom, então. Conversei com a dentista Catarine Grisa, ela que atua há 13 anos aqui em Cachoeira do Sul, falando aí sobre essas questões todas de limpeza dos nossos dentes, cuidado, higienização e frequência também da escovação. Daniel, volto contigo.